Sejam todos bem-vindos ao canal para mais um vídeo. E hoje eu vou falar sobre um assunto muito interessante, especialmente para quem ainda não decidiu se deve começar a mexer com mineração ou não. O que eu gostaria de falar hoje é se mineração é um investimento ou é um empreendimento. Porque muitas pessoas dizem assim, o pessoal fala que mineração retorna entre 5 a 10% ao mês. Isso não existe no mercado, não existe nenhum investimento que retorne isso. Se você pegar tesouro direto, talvez retorne 1%, 0,8%. Se você pegar ações, mesmo no longo prazo, dificilmente você consegue passar de 1, 1,5%. Então como pode uma coisa retornar 5% ao mês? Isso é pirâmide, isso não existe. Então segue aí o vídeo, não deixe de assistir, que vamos fazer uma comparação entre o que é investimento e o que é empreendimento. E ver a diferença em qual deles mineração se aplica. Acredito que isso pode te ajudar a saber se vale a pena ou não, se é algo que é pirâmide, se é arriscado ou não. Por favor, não deixe de se inscrever no canal, dá uma força pra gente aí e espero que você goste do vídeo. Então vamos lá. Então pessoal, vamos lá. A ideia do vídeo não é falar algo muito complexo, porque se a gente fosse entrar em investimento, a gente teria que falar sobre questão de renda fixa, renda variável, e não é esse o intuito do vídeo, apenas dar uma ideia do que eu considero. Quando a gente pensa em investimento, logo a gente vem a ideia de retorno, não é verdade? Então, por exemplo, a gente investe em ações ou tesouros. O que a gente espera? Um retorno com base em um dinheiro aplicado. Então você coloca lá, por exemplo, R$1.000, você espera que tenha um retorno a uma taxa, esse retorno, e de forma passiva. Por exemplo, você coloca R$1.000 em tesouro direto. Então o que você espera? Você espera que num prazo X você tenha um retorno em determinada taxa, que pode ser Selic, IPCA mais 5, etc. E você espera receber isso de forma passiva. Como assim? Você não fica todo dia ligando lá para o governo falando faz isso, faz aquilo, para que o dinheiro possa retornar, né? Então você não tem controle sobre esse dinheiro. Você aplica e espera ter um retorno. Embora varie também em questão da renda variável, tem diferenças, mas essa é a ideia de um investimento. Uma renda passiva atrelada a uma taxa com um retorno. E isso existe até certo ponto, especialmente em renda fixa, previsibilidade. Você espera que tenha uma certa previsibilidade, você espera uma taxa, você espera que aquela empresa que você investiu continue operando e assim por diante. E você não tem controle da operação em si, você não consegue alterar o rumo do governo para que você possa melhorar esse investimento que você fez. Então, essa é uma ideia, um conceito bem superficial de investimento. Agora, por outro lado, quando falamos em empreendimento, isso nos dá a ideia de trabalho. Então, por exemplo, você quer montar uma empresa. Vamos pegar um exemplo. Você quer montar uma barraca de hot dog. Embora você possa colocar pessoas, mas isso dá a ideia de trabalho. Afinal de contas, você vai ter que ir atrás da barraca, você vai ter que montar, você vai ter que escolher o ponto. Você muito provavelmente, você vai ter funcionários, você provavelmente vai ter imposto, você vai ter despesas, você vai ter custos, você vai ter imprevistos, você vai ter manutenção, você vai ter, entre outras coisas, né, inovações, você vai ter que ter renovações, né, trocar alguns itens por outros, inovações. Então essa é a ideia de empreender. Então vamos pegar um exemplo de uma barraca de hot dog. Você vai ter que trabalhar, vai ter que preparar os alimentos, vai ter que limpar a barraquinha, vai ter que preparar. Se você for ter funcionário, você vai ter que treinar, você vai ter que ajudar, vai ter que fiscalizar, pagar salário. Você vai ficar responsável por recolher impostos. Você vai ter que fazer a manutenção da roda, do pneu, se for um food truck, no caso, né? Vai ter que se preocupar em comprar gás. Você vai ter que renovar de vez em quando as instalações que ficou velho, entre outras coisas. Certo? Então esses são os conceitos básicos de empreender e investir. No investimento você não vai se preocupar, por exemplo, vamos dizer que você investiu no Bradesco.
Você não vai se preocupar em comprar caixa eletrônico novo, em demitir ou contratar funcionário. Não, você espera que os gestores façam isso e você quer só o retorno. Esse é o objetivo, certo? Então vamos pensar agora na mineração. O que envolve na mineração? Primeira coisa, você vai ter que comprar o quê? Placa de vídeo, placa-mãe, você vai ter que comprar memórias, certo? De tempos em tempos, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que desmontar a rig, vai ter que limpar, dar manutenção. Eventualmente pode queimar uma placa, você vai ter que levar para assistência técnica. Você vai ter que se preocupar constantemente de configurar sua rig. Você vai ter que se preocupar em procurar o melhor minerador, a melhor pool para fazer, embora esses conceitos futuramente a gente vai falar. Mas enfim, isso aqui dá a ideia, se você pegar todas essas coisas, isso aqui dá a ideia de trabalho. Então não existe mineração, você pegar, por exemplo, 10 mil reais, você aplicar em uma mineração, aplicar em uma rig de mineração e ficar sentado esperando um retorno. Isso não acontece. Por quê? Porque rig dá trabalho. Você tem que configurar a rig, você tem que ver qual moeda está minerando, você tem que ficar constantemente vigiando se está rendendo, se não está, limpar a placa. Então se você pegar essa ideia, você vai perceber que mineração, na verdade, não é um investimento, mas é um empreendimento. Então vamos dizer que você tem 50 mil reais. Você tem 50 mil reais para montar uma microempresa. Você pode escolher montar uma lanchonete, você pode escolher montar uma sorveteria, você pode escolher montar um escritório, se você tiver algum conhecimento, ou você pode escolher montar uma rig de mineração. Essa é a ideia. E qual é o retorno médio de um empreendimento? Bem, de maneira bem genérica, bem por alto, dizem que o retorno de uma empresa, o retorno líquido de uma empresa é entre 5 a 15% de lucro. Ou seja, se sua empresa fatura 300 mil reais, espera-se que você receba, vamos botar na média, entre 5 e 10% disso na forma de lucro, ou 30 mil reais. Então, se nós pensarmos que uma rig de 50 mil reais vai retornar provavelmente, não é uma certeza, é provável, 5 mil reais por mês, ou talvez um pouco mais, um pouco menos, a gente pode ver que isso não é tão fora da ideia de empreender. É mais ou menos razoável, é parecido. E também, assim como empreender, mineração tem riscos de empreendimentos. Que riscos podem acontecer? Bom, você pode queimar a rig, você pode ter curto, você pode estragar uma placa, a mineração pode acabar, o governo pode proibir. E será que isso é muito diferente de a gente pensar numa lanchonete? Vamos pensar o seguinte, ó, uma lanchonete versus mineração. O que pode acontecer com a lanchonete? Bom, pode acontecer das pessoas não gostar do seu lanche, você pode tomar processos trabalhistas dos funcionários, o dono da propriedade pode pedir o prédio e você perder o seu ponto comercial, pode abrir outra lanchonete e você perder o ponto. E aí o que você faria? Bom, você dificilmente conseguiria vender os equipamentos por um bom valor. Muito difícil. Você conseguir vender os seus equipamentos, sei lá, fritadeira, fogão, essas coisas é difícil você vender. Mas vamos pensar na mineração. Na mineração, você não tem funcionários em geral. Se no pior dos casos a mineração não der certo, você tem uma capacidade razoável de vender os equipamentos por um bom preço, porque a placa de vídeo, essas coisas são coisas que têm um bom valor. Você dificilmente vai perder o seu ponto onde você mora, porque é sua casa. Não perde o ponto. Dificilmente você vai ter problemas trabalhistas, dificilmente você vai ter problemas com o governo, mas isso não quer dizer que não tenha risco. Então qual que é o ponto? O ponto é que se você quer montar um empreendimento e uma empresa e você entende que mineração é isso, talvez seja interessante. Que nem eu digo, isso não é uma recomendação, monte. Mas o que levou a eu montar? Quando eu comparei empreender, eu tinha vontade de montar uma barraca, eu tive vontade de montar uma oficina de consertar computador.
Mas quando eu avaliei os riscos desses empreendimentos, que eu poderia pagar aluguel, contratar funcionário e não conseguir retorno nenhum, eu achei para mim, Rafael, que a mineração era um risco-retorno mais razoável. Porque no pior dos casos, se eu tiver minhas placas pagas com meu próprio dinheiro, o máximo que pode acontecer é eu vender minhas placas, recuperar parte do dinheiro e tudo certo. Eu não tenho funcionários, eu não tenho ponto, eu não tenho contratos de aluguel. Então existem riscos? Com certeza. Mas você não deve olhar para a mineração com a ideia de investimento. Então aquela pergunta, olha, se eu colocar 50 mil, quanto que eu vou retornar? Isso talvez vale para um investimento. Agora, se você olhar com o olhar de empreendimento, é o seguinte, olha, eu vou montar uma empresa de mineração e vou buscar ter retorno minerando essas criptomoedas, que pode ser qualquer uma que surgir. Certo? Então esse é um conceito simples, é uma ideia de por que eu considero a mineração um empreendimento e não um investimento. Então, pessoal, o vídeo foi isso. Não é uma recomendação, não é conceitos muito aprofundados, é só para dar uma ideia, com a visão que você deve olhar para a sua rig. Eu olho para a minha rig como se fosse a minha barraquinha de lanchonete. Eu entendo que tem riscos, eu entendo que pode queimar, pode falir, pode dar tudo errado, mas é um empreendimento que eu decidi fazer. Eu não considero um investimento, porque investir para mim significa não trabalhar, significa renda passiva. Agora, se você olhar com o olhar de empreendimento para a rig, talvez você perceba que comparado com outros tipos de empreendimento, o risco seja menor, tanto de ter prejuízos, como que no pior dos casos, se você falir, dificilmente você vai ter grandes dívidas com funcionário, aluguel e assim por diante. Espero que esse vídeo ajude a você poder entender melhor, entender a ideia por trás da mineração e futuramente vamos gravar mais vídeos com mais conteúdo. Não deixe de curtir e compartilhar. Muito obrigado e até a próxima.